Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje, para não variar, e como eu digo sempre, tenho mais um amigo de longa data e de antigas lutas, o João Franco. O João Franco, para quem não o conhece, é formado em Relações Internacionais, fez também mestrado em Estratégia. Isto não é para puxar dos galões dele, que não é preciso, é só para reconhecer as capacidades dele para discutirmos um assunto que eu ia dizer que está quente neste momento, mas o assunto mesmo assim ainda continua gelado, que é o assunto da Groenlândia. Ora, o João, além de toda esta formação, é autor de muitos livros e de artigos. Não vou agora prender-me nem fazer um enumerado daquilo que ele já escreveu, até porque a minha ideia, mais ou menos na segunda parte do programa, fazermos uma volta por alguns dos livros do João Franco, que eu penso que são importantes, e já agora fazer também alguma divulgação com o autor, já que o temos connosco. Primeiro, quero ir para o tema da Groenlândia e, mais concretamente, a geopolítica da Groenlândia, porque é um tema que está na boca do mundo, como se diz, sobre o qual muita gente fala, mas que eu acho que dizem muitas coisas também que pouco interessam, mas neste caso houve uma exceção, que foi o artigo que o João Franco escreveu para o jornal online Observador, chamado exatamente Groenlândia, a geopolítica do degelo, que é um artigo longo e com muita informação, com uma belíssima reflexão, e que eu acho que é a melhor forma de entrarmos neste tema. João, bem-vindo. A minha introdução foi longa, mas foi merecida. Viva, Eduardo, obrigado por esta oportunidade. Fico feliz por também poder participar no teu podcast e vamos então falar aqui um pouco sobre a Groenlândia e depois também de algumas das obras que eu escrevi. Ótimo. João, em relação à Groenlândia, nós, neste caso, eu e tu, quando vemos as intenções do novo presidente americano Trump de anexar, comprar, pronto, todo o interesse na Groenlândia, não, por muitas atitudes estapafúrdias que o presidente Trump possa ter, essa é daquelas que não nos espanta muito. Por um lado, porque não é a primeira vez que Trump faz isto. Por outro, porque os Estados Unidos da América são exatamente um país que cresceu em grande parte, não só, mas em grande parte, à conta de não só compra de territórios, como anexação de territórios. Por isso, João, não queria que fizesse um elenco exaustivo, mas se nos podias dar aqui um breve passeio por esta história. Sim, pronto, sabemos que os Estados Unidos, eles acreditam que tudo se possa ser comprado e vendido. Portanto, o facto da Groenlândia ter lá um povo, que são os esquimós ou os inuí, o facto de estar agora ainda sobre soberania dinamarquesa, embora com uma grande autonomia, isso para eles não conta muito. Portanto, se lhes interessa, fazem a oferta. Depois, se as pessoas não aceitam a oferta, vamos ver o que é que vem a seguir, mas geralmente são os marinhos. Pronto, é sempre, desde o século XIX tem sido assim. Isso já aconteceu noutras zonas, como no Panamá, por exemplo, que fazia parte da Colômbia, e a certa altura, bem, vamos fazer um canal, teremos de promover aqui a independência deste bocado de território e depois vamos fazer a ligação do Atlântico com o Pacífico. Neste caso é um pouco semelhante, ou seja, os Estados Unidos compraram muita coisa, compraram o Alasca à Rússia, um dos maiores negócios que fizeram, baratíssimo, compraram o território de Louisiana à França, fizeram ali umas trocas também com o México, anexaram mais uns territórios, depois integraram a República do Texas, tinha sido independente, pronto, têm já uma longa história na aquisição de territórios que lhes interessam. E este, dado o degelo, como eu digo no artigo, ou seja, riquezas minerais, como petróleo e muitas outras, incluindo as tais terras raras, que estavam muito inacessíveis, começam a ficar mais acessíveis porque as camadas geladas vão se reduzindo. E claro, os Estados Unidos sabem que a Rússia não tem hipótese de... Não é a Rússia que está a ameaçar, nem é a Rússia que vai lá fazer negócio, mas a China sim tem interesse, já falou com digamos, o governo local da Groenlândia, já várias empresas já tentaram conseguir concessões, uma delas até conseguiu mesmo, mas depois acabou por ir à falência porque, apesar do gelo, é preciso muito dinheiro, ou seja, a exploração também não é barata porque
dadas as condições do terreno, digamos, também o facto da ilha ser a maior ilha do mundo, mas está muito isolada, há poucas vias terrestres, praticamente não há, tem que ir tudo de avião ou de helicóptero, pronto, isso também dificulta bastante a exploração. Mas a China, estando interessada, os Estados Unidos querem se antecipar porque a China controla o mercado mundial de terras raras, tem cerca de 90% do mercado e os Estados Unidos não se querem deixar ficar para trás. É um pouco isso. Esse é outro dos temas de que se fala muito hoje, a questão das terras raras. É um dos temas que está, por exemplo, agora em causa na Ucrânia. Mas neste caso, como bem disseste e como bem explanas no teu artigo, a China é quem detém a maior percentagem dessas terras raras. Ainda por cima, ao que entendo, essas terras têm uma série de elementos que são essenciais para a produção de muitas coisas fundamentais hoje. E claro, a Groenlândia é um paraíso, digamos assim, para a explorar nesse campo. Claro que aqui isso choca com as questões ambientais, por exemplo, mas sabemos muito bem que a economia, ainda por cima das grandes potências, a economia da guerra, nem que seja ela defensiva, não se preocupa nem com o ambiente, nem seja com o que for. E podes falar-nos mais um bocado sobre o que são as terras raras, qual é a importância em termos de política internacional destas terras raras? Eu também fui investigar, na altura em que escrevi o artigo, um pouco também sobre as terras raras, ou seja, são minerais que não são assim tão raros, ao contrário do que a pessoa pensa, ou seja, não é como o ouro, nem como a platina, nem nada disso, mas como têm um uso industrial, vamos dizer que são consumidas em grande quantidade e são elementos que geralmente surgem associados a outros depósitos minerais, mas que têm uma grande utilização, sobretudo ao nível da eletrónica. Não só eletrónica, digamos, doméstica, mas também defensiva, por exemplo, sistemas de orientação de mísseis, e depois passa para, sei lá, computadores, telemóveis, alguns, por exemplo, televisores LCD, e também no campo da medicina, certo? Para fazer certos exames, ressonâncias magnéticas, etc. Ou seja, está ligado, tem uma ampla aplicação. De facto, é uma área essencial hoje. Regressando à Groenlândia, e é verdade, sobre a Groenlândia eu tenho que dizer uma coisa, que tenho um amigo que não me perdoará se eu não fizer esta referência. Em português existem duas formas para dizer Groenlândia. Eu digo Groenlândia, há quem diga Groenlândia, que é como diz este meu amigo, que aliás é a forma preferida no português do Brasil. Nenhuma está errada, estão ambas corretas. Ele insiste que, como eu digo, está errada porque é a mais distante do original, não é? De Grönland. Mas bom, não está, é só para os picuinhas e para os curiosos da língua e das pronúncias e das precisões, como eu deixo aqui esta declaração. Mas de facto, voltando aqui à questão da Groenlândia em termos políticos locais, temos esta questão que é, à primeira vista, e para o observador desatento, digamos assim, que não é tão óbvia, porque a Groenlândia, hoje sabemos que tem uma associação direta à Dinamarca, mas com uma grande autonomia e, principalmente, e isto é talvez o ponto mais importante, não pertence à União Europeia. Isto é uma questão que pesa muito, em especial numa possível decisão de um estatuto especial com os Estados Unidos ou outro. João, tu acreditas mesmo que pode haver uma alteração de fundo quanto eu já não digo à independência, mas ao estatuto da Groenlândia? De momento não creio. Ou seja, digamos, os locais não estão interessados nisso. Portanto, se tivessem, seria já meio caminho andado, mas assim, não estou a ver que os Estados Unidos consigam fazer, não vão anexar, mas eles têm grandes interesses no território, ou seja, não precisam de anexar. Por exemplo, o consórcio que vai começar a fazer exploração de terras raras, que era uma empresa fundada por um australiano, portanto uma empresa australiana, já foi comprada por uma empresa de Nova Iorque e vai ser ela a explorar. Portanto, os Estados Unidos não têm interesse de mandar para lá, sei lá, os marinhos para ir tomar conta daquilo ou anexar, porque têm o controle que necessitam. Têm bases militares, ou seja, não precisam de anexar, porque seria uma coisa que, claro, iria causar ali um grande atrito entre
um país da NATO que é a Dinamarca, tal como os Estados Unidos, e a criar uma série de problemas que eu acho que nem Trump se quer meter numa coisa dessas. Ou seja, não precisam de anexar para explorar os recursos, basta conseguirem fazer alguma pressão, algum aliciamento, ter as empresas que ganham, digamos, os concursos para a exploração dos recursos mineiros e não precisam de anexar. Claro, prefeririam poder, mas como as pessoas não se mostram nada disponíveis nesse sentido, não creio que vá acontecer. Seja como for, os Estados Unidos têm feito, ou esta administração, uma operação de charme, podemos assim chamá-la. Por exemplo, o vice-presidente e a sua mulher foram numa visita tentar conquistar a simpatia. Claro, tem feito isso. Mas, por exemplo, teria sido mais fácil anexar logo em 1945, por exemplo, no fim da Segunda Guerra, se tivessem querido, do que agora. Agora é mais difícil, depois de criarem a NATO e a União Europeia, ou seja, ia criar ali uma série de conflitos diplomáticos que eu acho que os Estados Unidos não querem. Eu, a propósito da Groenlândia, lembro-me sempre de uma frase que não sei quem é o autor desta frase, já ouvi dizer que era de Sun Tzu, já ouvi atribuí-la ao Mao Tse-tung, já sei que o De Gaulle, por exemplo, pronunciou-a. Ela tem várias formas, mas o sentido é este. Todos os países têm um exército, pode não ser o seu, não é? Tem o seu ou outro. E neste caso, bom, oficialmente, a defesa da Groenlândia cabe à Dinamarca, mas eu lembro-me que uma vez, numa discussão sobre esta frase, alguém contrapunha dizendo, bom, isso não é tanto assim, porque há países, de facto, que não têm isso. E, por exemplo, a Costa Rica não tem um exército nesse sentido. A pessoa diz, bom, nem está ocupada por outro. Sim, mas na Costa Rica acontece aquilo que tu, João, dizias ser uma possibilidade para a Groenlândia, que é, neste momento não, há muitos anos que a Costa Rica se transformou num país produtor de bananas, e principalmente um produtor inacreditável em termos mundiais, e cuja a sobrevivência e segurança é assegurada, mesmo à distância, pelos Estados Unidos da América. Sim, pelos expatriados, é um dos países preferidos pelos reformados norte-americanos para expatriar. E Panamá aconteceu a mesma coisa, ou seja, depois da deposição do Noriega, acabou-se com as Forças Armadas do Panamá e não há exército, mas claro, se os Estados Unidos quiserem controlar, é muito fácil. Exato, por isso o domínio económico neste aspecto é implacável. Mas isto também leva-me a outro aspecto muito importante, que é a conquista do Ártico. E o Ártico está neste momento, já percebi, no centro dos interesses das grandes potências mundiais. E quando me refiro a grandes potências mundiais, só há duas. Por muito que outras pessoas queiram armar-se em potências, há duas potências mundiais, como sabemos, são os Estados Unidos da América e a China. Depois há outras que circulam em órbita, digamos assim. E algumas tentam fazer o jogo de órbita em órbita. Uma delas é a Rússia e neste caso do Ártico também, não é? Porque tivemos até... Sim, tem grandes interesses no Ártico, como é óbvio. Exato. Tivemos declarações de Putin dizendo que... fazendo aquele jogo habitual, mas dizendo que não está interessado, mas que está. Não está, mas está. Não é? Sempre aquele jogo... Nem digo duplo, mas porque é facilmente perceptível. Há aqui também uma questão das capacidades, e é nisso que eu acho que, não sei se concordas, que os Estados Unidos estão a apostar neste momento. Estão a apostar numa jogada de antecipação e uma jogada às claras, que era uma coisa a que não estávamos assim tão habituados na política internacional contemporânea. Concordas ou achas que... Não, estou-se a antecipar claramente à China tomar... Não digo o controle, mas tem grandes interesses, porque o interesse do Ártico é ligar rapidamente o Pacífico ao Atlântico, muito mais rápido do que indo pelo Cabo da Boa Esperança ou indo pelo sul da América do Sul ou pelo Canal do Panamá. É essa a ideia e, obviamente, os Estados Unidos estão-se a antecipar porque sabem que isso é mais uma vantagem. Sabem que o Pacífico é o oceano agora dos conflitos do século XXI. E as rotas ficando disponíveis cada vez mais tempo, derivado de gelo, ou seja... de ano para ano vai havendo, digamos, mais tempo de rotas navegáveis, digamos assim. E os Estados Unidos querem controlar isso, tal como voltaram a falar da questão do Canal do Panamá, também para ligar o Atlântico ao Pacífico. Isso também é essencial para eles, sem dúvida. Sabemos que os Estados Unidos são um país que sempre, ou seja, não tem tanto interesse em ocupar, não é um país que quer ocupar nações inteiras, mas que quer ocupar aqueles pontos vitais da navegação, sobretudo. E o Ártico...
Herdaram herdaram da Inglaterra a ideia da talassocracia, não é? Diria o nosso Exatamente. Ocupar os estreitos, os canais, os cabos, controlar tudo isso é realmente vital, porque os Estados Unidos querem continuar a ter o comércio com muitos países da Ásia, querem continuar a ter o comércio com o Japão, com a Coreia do Sul, querem também países da costa pacífica da América do Sul, como o Peru, como o Chile, todos esses vão ganhando importância nesse, digamos, preparar para um eventual conflito, quanto mais não seja económico com a China, ou seja, precisam também de aliados e precisam também de pontos de apoio, de pontos de controle a seu favor, claro. E convém recordar uma coisa muito importante, um aspecto importantíssimo, é que, esquecendo agora todo este espetáculo da segunda administração Trump, há um facto que temos que ter sempre presente. Nada disto é uma invenção do presidente Trump, e o centro geopolítico do mundo, na ótica dos Estados Unidos da América, evidentemente, mudou durante a administração Obama para o Pacífico. Isso foi, aliás, nada disto é uma teoria secreta. Claro, claríssimo. Foi assumidamente, e houve, claro, e este desprezo, é outro lado curioso que queria ir contigo, que é este desprezo a que nós hoje assistimos de certos altos representantes norte-americanos pela Europa, aliás, desprezo que é muito semelhante ao que o Sr. Lavrov também tem, pelos europeus, que aliás são culpados agora de tudo, não é? Faz lembrar o discurso woke, são culpados de tudo, da escravatura, dos males da terra, tudo isso. Bom, mas é curioso como estamos a voltar àquilo que lembras-te há muitos anos, quando nós éramos jovens e denunciávamos o condomínio americano ou soviético. Por isso, com as devidas diferenças e as devidas distâncias, há coisas que ficam, de facto, e há sensibilidades que se mantêm. E, de facto, este desprezo pela Europa, que por um lado é desprezada, por um lado, como civilização que está às portas da morte, mas ao mesmo tempo temida e por isso respeitada, porque lá está, afinal pode ser uma civilização que, bem como nós acreditamos há muitos anos, pode sempre renascer das cinzas. Há aqui esta relação dúbia de um lado e do outro. E por isso, quase que, para dizer em americano, não é? Como nós dizemos na brincadeira, o Pacífico neste momento é que é o centro do mundo e o Atlântico fica o backyard, para dizer à americana. João, como é que vês a evolução desta situação? Olha, foi uma coincidência. Ontem estava a ler o livro de Dominique Venner, O século 1914. Que bela uma coisa que ele refere no final é exatamente o foco dos Estados Unidos está a mudar para o Pacífico, há o desafio estratégico da China, ou seja, a Europa só teria a ganhar que se esquecesse um bocado dela, ou seja, para respirarmos e para não haver conflitos aqui, ou seja, basicamente é isso. Depois de duas guerras aqui, guerras civis europeias, que foram dois conflitos de grande intensidade, só teríamos a ganhar que o foco vá para o outro lado realmente e que deixasse de ser aqui o continente europeu. João, numa coisa concordo contigo, é que, e é isso que eu acho que para muita gente que analisa estas coisas de forma binária, é difícil de entender. Nós estamos habituados a uma terceira posição, acho que chegamos lá mais facilmente e até intuitivamente, que é, muitas vezes, certas políticas, seja do lado dos Estados Unidos, seja da Rússia, ou mesmo até da China, para dizer, neste momento, aqueles, não só os que nos dizem diretamente respeito, como as duas grandes potências mundiais, mesmo políticas que sejam nocivas para a Europa, podem acabar por ser benéficas para um renascimento europeu. Isto pode parecer um contrassenso, mas um exemplo é este. Eu sei que muita gente da nossa área, queira lá isso dizer o que queira, fica muito chocada, por exemplo, com as políticas, com a ideia que se fala hoje de uma necessidade de um rearmamento europeu. Ora, eu quando olho para isto, olho em termos estratégicos, em termos de fundo, e menos preocupado com os atores que proclamam esse rearmamento. E é assim que... E é desta faísca que eu vejo iniciar aqui o fogo de uma Europa potência com a qual sempre sonhei, sempre defendi e defenderei.
Mas, bom, já sou eu a alongar-me com os nossos desejos, João, e não quero alongar-me por uma coisa. Queria dar aqui, pronto, também não podemos estar sempre aqui no degelo da Groenlândia, queria dar-te algum tempo através das tuas obras, ainda por cima, porque publicaste uma série de livros. Eu tenho aqui, vou recorrer-me aqui de uma pequena lista. Um, por exemplo, curioso, chamado Linhas Geopolíticas da República Popular da China, ainda por cima foi publicado pelo Instituto de Altos Estudos Geopolíticos e Ciências Auxiliares, o saudoso Instituto, que também publicou o meu primeiro livro, por isso, só por isso já merece qualquer coisa, que é, lá está, um tema com uma abordagem diferente, ainda por cima a China, que abordaste aqui de uma forma, lá está, não quero repetir, mas sim, mas diferente, não é? Lá está, de linhas geopolíticas, ou seja, num sentido, queres dizer aqui a quem nos ouve, em linhas gerais, o que trataste neste livro? Pronto, basicamente esse livro, eu interesso-me sobre a China, pronto, é a potência que está a emergir e que vai desafiar os Estados Unidos, não há outra que esteja, ou seja, lá está, é Estados Unidos e China principalmente, pelo menos neste momento. Ou seja, vou um bocado à teoria também, vou buscar teorias geopolíticas clássicas, situar a China como um país que era continental e agora está a tornar-se anfíbio, está a desenvolver a maior marinha do mundo. Vou analisar ali os casos de conflito, sobretudo Taiwan, mas também outros que a China tem com a Índia, por exemplo, que teve com a União Soviética e que mantém ali algumas tensões ou discussões territoriais com a Rússia. Também com o Vietnã, que é um inimigo de longa data e que foi um país que derrotou a China, logo a seguir ter derrotado os americanos e pronto, ficou ali essa inimizade. Aliás, a reaproximação entre o Vietnã e os Estados Unidos agora tem a ver com isso, tem a ver com obter ajuda para poder modernizar o seu exército e conseguir também suster a China, porque a China está a desenvolver um caminho que é muito semelhante ao que o Japão desenvolveu antes da Segunda Guerra Mundial, que é a expansão, exatamente. o que eles chamam das duas, ou seja, das linhas de ilhas, ou seja, quer avançar ali pelo Pacífico e está a preparar uma coisa muito parecida com o que o Japão preparou. Portanto, tem feito reivindicações territoriais, tem ocupado coisas no Mar do Sul da China, pequenas ilhas, algumas até são atóis, que eles vão aumentando artificialmente através de transporte de areias e construção de fortificações, etc. Isso cria ali uma situação explosiva que envolve uma série de países, incluindo as Filipinas, Vietnã, Indonésia, própria Taiwan, mas Taiwan cala-se um pouco porque sabe que é para se ficar com a China, fica connosco, porque isto aqui é tudo, ambos julgam que, pronto, é só a China, uns acham que é Taiwan que deverá controlar, os outros acham que é a República Popular da China, mas não falam muito, mas também com o Japão, e sabe-se que, então, entre a China e o Japão é aquela inimizade muito antiga, que também poderá haver no futuro alguma dissensão. Tudo depende também da posição dos Estados Unidos e como é que os Estados Unidos irão aguentar agora durante o século XXI, mas, por exemplo, o Japão começou, por exemplo, a produzir uns navios que eles chamam de cruzadores, mas aquilo é tipo um porta-aviões disfarçado. Ou seja, o Japão também se vai rearmando, assim, um pouco disfarçadamente, mas claro, tem medo da China. Muitas pessoas ali têm medo da China e não sabe o que é que virá. Faz lembrar a famosa esfera de prosperidade que o Japão tinha idealizado, que é uma Ásia para os asiáticos, claro, na altura seria Tóquio a controlar, agora seria Pequim, e os outros seriam uma espécie de satélites, parceiros económicos, mas que não poderiam ter voz independente, e a China realmente vai modernizando as suas forças armadas, vai investindo muito, sobretudo na marinha, comprou o seu primeiro porta-aviões à Ucrânia, era um porta-aviões soviético, Exato. Que estava, digamos, não estava desmantelado, mas não estava operacional. Depois fez o que eles costumam fazer com muito habilidosamente, foram desmontar tudo, fazer o reverse engineering para ver como é que aquilo funcionava, e depois começaram a fazer os seus próprios, aperfeiçoando e melhorando essa ideia, e sim, está-se a tornar realmente um adversário de respeito, não só pela questão de Taiwan, mas os Estados Unidos sabem que realmente é o seu maior adversário no futuro, e no presente atualmente já o é. Sem dúvida. João, escreveste um livro interessante nesse aspecto e com muita informação e de uma posição, e isso é que a mim me interessa mais, e de uma posição
diferente daquilo que normalmente somos brindados em Portugal. Continuando na Ásia, João, não resisto a falar-te aqui num livro teu, que já sabes porquê, porque até antes de começarmos falámos um pouco sobre isso, que provocou aqui alguma celeuma a seguir. Gostava que falasses sobre isso brevemente, que é um livro sobre a Coreia do Norte, sobre exatamente a ideia Juche, sobre uma perspectiva nacional e identitária. Ao que eu percebi, houve quem achasse que tu, através deste livro, estavas a defender o regime norte-coreano. É assim? Sim, houve quem achasse que aquilo era ou seja, que eu estava a defender por completamente o regime, que era, ou seja, uma série de elogios. Ou seja, o livro, as pessoas muitas nem sabem, o livro é dividido em duas partes. Uma das partes é sobre a ideia JUS, que é a parte norte-coreana, ou seja, do Kim Jong-il, se não me engano, já são tantos Kims, que eu depois faço o comentário, e a primeira parte sou eu a situar a história da Coreia do Norte, como é que funciona, as ligações que teve com outros movimentos revolucionários, porque a Coreia do Norte teve uma grande ligação, por exemplo, com o Egito, teve uma ligação ali aos movimentos palestinianos, pronto, foi um pouco por aí, também um pouco do nacionalismo revolucionário, a ligação à Argentina de Perón, ou seja, faço ali um pouco essa... situar como é que a Coreia do Norte se insere todos esses aspectos. E depois, claro, a grande mudança que foi quando acabou a União Soviética, que eles tiveram que ver, bem, isto afinal não funciona assim tão bem e agora vamos começar aqui a fazer alguma coisa, porque senão acaba-se tudo. E também, por outro lado, o que eu faço ou seja, a influência japonesa, apesar de eles odiarem os japoneses derivado ao passado colonial, ou seja, é muito influenciado pelo que aconteceu no Japão nos anos 30, só que eles continuam, não acabaram em 45 e, digamos, continuaram aquele regime de tom militarista em que os militares realmente são colocados como a máxima prioridade, aquela organização, também até a família, dão muita importância à família. Ou seja, o Japão influenciou fortemente o que é hoje a Coreia. Digamos que se calhar se visitássemos o Japão nos anos 30, seria parecido com o que é a Coreia do Norte. Um país um bocado fechado, muito militarizado, em que os interesses, por exemplo, dos civis são completamente colocados a serviço não só do Estado, mas também das Forças Armadas, e ficam para segundo plano. Depois, nos comentários, eu dou-me a liberdade de comentar o que eu achava sobre as teorias da ideia justa, e tinha que criticar quando era para criticar e dizer bem quando achei que eram coisas corretas. E mesmo um diplomata ligado à Coreia do Norte, creio que não gostou muito, que eles não acharam... Não, aquilo já estava desviado do marxismo-leninismo, como é óbvio, porque nunca fui marxista-leninista, não podia fazer uma análise desse ponto de vista. Ou seja, a análise é realmente feita por uma pessoa que não é nem nunca foi marxista-leninista e que vai, digamos, tocar os podres onde eles estão e vai colocar os aspectos, digamos, positivos ou coisas que possam ser louvadas também quando é necessário. Mas o mais curioso nessa história, eu insisto, é que, lá está, alguém ligado à diplomacia norte-coreana, pronto, eu compreendo o interesse no livro, mas, claro, confirmou que não era nenhuma defesa e que não era exatamente como eles queriam, pois isso, obviamente, nunca Não, exatamente, não, aquilo não era só dizer louvores e viva o camarada, não, nada disso. E depois acabou por ter várias edições, e isso ainda fiquei mais... Porque depois acabou por ser em Espanha, primeiro saiu em Portugal, depois acabou por ser em Espanha, depois entretanto já saiu no Brasil, e pronto, está a espalhar-se os pelo mundo inteiro. Ótimo, é verdade, eu esqueci-me de dizer isso, ainda bem que me lembraste, que alguns dos teus livros já foram traduzidos e publicados noutros países, o que é de louvar sempre. João, não queria alargar muito, porque até já estamos aqui a andar depressa, mas há um livro que eu sei que, e porque tu me disseste, é o teu livro, que é o teu favorito, que é A Tragédia da Globalização. É verdade. Esse foi o segundo livro que eu fiz nesse ano. Pronto, primeiro tinha feito Fundamentos Identitários para a Pós-Modernidade, que era uma coisa muito concisa, era mais um opúsculo até que um livro, muito pontos positivos, situação atual e o que fazer, era basicamente isso, era uma coisa muito concisa. Depois no Tragédia da Globalização, já pude fazer uma análise muito mais alargada da globalização, do liberalismo, do que estamos a viver atualmente e também um pouco
da história dos movimentos antiliberais, começando na Revolução Francesa. Pronto, faço ali um pequeno apanhado e aí vai toda a gente, desde os anarquistas, nacionalsocialistas, comunistas, falo um pouco de tudo isso. Mas penso que é interessante para se ver mais ou menos esta evolução histórica, ou seja, logo com a Revolução Francesa começou logo a ver aqueles tradicionalistas ou antirrevolucionários que começam a opor-se ao liberalismo e às ideias da Revolução Francesa, e depois, mais à frente, vamos vendo essa evolução toda, desde o distributismo do Chesterton, desde os tradicionalistas, da Ação Francesa. Bem, há muita coisa. Depois o fascismo, a seguir à Primeira Guerra, o nacionalsocialismo. Depois, pronto, é em grande parte uma resenha histórica, mas também deixando algumas ideias para o futuro, e sabemos que há muitas, desde Eurosibéria, desde muita coisa. Ou seja, é um livro muito mais abrangente. João, fica lançado aqui o conselho e a sugestão de leitura. Já sabem, a quem nos ouve, João Franco, A Tragédia da Globalização, Desenraizamento e Destruição dos Povos. Já agora o título completo. Exatamente. E nem de propósito, estamos a falar de livros e sugestões e já estamos no final do tempo, e como é hábito, eu pergunto sempre ao meu convidado que livro, filme que leu, viu ou que quer sugerir. Vou sugerir Viagem ao Fim da Noite, de Céline. João, essa aí é para me deixares... Bem, eu sei que, imagino que digas isso porque eu sei que foi, neste momento, reeditada em Portugal. Foi reeditada a viagem... Estão a ser reeditadas algumas coisas de livros do Brasil, e estão a ser lançadas algumas novas obras que foram descobertas nos tais papéis que Céline jurava que tinham sido roubados do seu apartamento. É verdade, João. E afinal era verdade. Temos de dizer uma coisa, o nosso Dr. Destouches sempre disse, fui roubado, achavam que ele não passava de um louco que tinha inventado essa história, e no fim de contas vimos que não só era verdade, como a história é até uma história horrível, enfim, horrível neste aspecto, horrível porque, como sabemos, os papéis só foram divulgados após a morte de Lucette Destouches, que foi numa atitude vil, e não quero alargar-me mais. Mas eu, pelo que vi, essa edição, bem, enfim, eu fico sempre contente que o Céline volte a ser publicado e seja sempre publicado. Eu gosto muito da viagem, bem, além de outros livros, não vou alargar-me no Céline, senão não me calo. Mas eu vi que, pronto, esta é a mesma tradução do Aníbal Fernandes, que é uma boa tradução. Traduzir Céline é sempre muito difícil e complicado, mas enfim, pronto. Mas como eu lembro-me sempre de uma frase que gosto muito do Javier Marías, que ele disse no início numa das aulas ou conferência em Oxford, que começava a dizer aos seus alunos de tradução e dizia: nada se pode traduzir. Ficava tudo... Então, afinal, o que é que estamos aqui a fazer? E de seguida ele repetia, ele dizia, e tudo se pode traduzir. Claro que estas duas frases são a melhor definição para o que é a tradução. É claro que nunca se consegue traduzir exatamente uma coisa, mas é claro que é sempre possível traduzi-la de alguma forma. Sim, é possível traduzir o Céline, é possível traduzir o James Joyce, é possível traduzir o Martin Heidegger. Mas é muito difícil, sem dúvida. Mas bom, essa do Aníbal Fernandes... aqui a saudação, eu não o conheço, mas não foi só o Céline que ele traduziu, e por isso já demonstrou que traduz bem. Mas sim, eu vi que o Guerra foi também publicado, o Londres também. Bem, já existe em português, e isso é de louvar, claro. Mas a viagem, acho que é aquele livro que eu acabo de ler e tipo, estou a tremer, isto é mesmo a vida em todo o seu horror e todo o seu esplendor. Acho que o Céline consegue isso, consegue nos transportar aos momentos, aos melhores e piores momentos da vida humana, digamos assim. Da vida e da alma humana. Aqui é que está. Há ali um lado... Bom, e continuando, mais alguma sugestão, João, antes de terminarmos? Já que ontem revi Os 300, esse excelente filme, esteticamente lindíssimo, uma história que muito bem. Faz os corações palpitar, creio eu, pelo menos dos europeus deveria fazer. Vale sempre a pena rever, realmente está bem feito, faz-nos pensar, faz-nos sonhar, isso cada vez é mais importante neste mundo em que vivemos, sonhar um pouco. Muito bem, eu gostei imenso do 300, do primeiro filme, isto é, baseado na banda desenhada do Frank Miller. Eu sei que tenho alguns amigos ligados ao cinema que não gostaram nada do filme e que
bom, fizeram críticas acertadas, mas perante todas as críticas, sejam elas técnicas, sejam sobre a narrativa, sejam o que forem, há uma coisa que, como bem disseste, eu tenho que dizer sempre sobre esse filme. É um daqueles filmes que se vê e quando se sai do cinema, ou quando se termina de ver, parece que levamos uma daquelas injeções de vitaminas, né? De super vitaminas, e saímos de lá com toda a energia e capazes de defender a Europa. E só por isso vale tudo. Não é claro que o filme é muito mais do que isso, mas só por isso mostra que há mais naquele filme do que a mera transposição de uma banda desenhada. Há aqui lá está, chega aqui a um lado que está dentro de todos nós, não é? Aquela chama que nós trazemos em nós. E não é por acaso que esse filme se tornou de culto na área dos movimentos identitários. Bom, eu não vou alargar-me nas sugestões, vou só dizer falar de um livro que estou a ler, estou aliás a terminar, é um livro pequenino e que é um livro de que estou a gostar imenso. É um livro que se chama Nietzsche ao piano, como o nome indica, Nietzsche ao piano. É um ensaio biográfico, sobre o Nietzsche de uma perspectiva musical, porque é muito comum olhar para Nietzsche como filósofo, obviamente é assim que é mais conhecido. Eu gosto sempre de lembrar que Nietzsche era, antes de mais, um filólogo, mas também é muito importante lembrar que Nietzsche foi igualmente músico, não só compositor, como um pianista mais ou menos dotado. E isto é o lado musical de Nietzsche é muito, muito importante. O autor deste livro chama-se Frédéric Pajac e este livro saiu pelas edições Noir sur Blanc. Tem outra particularidade, é um livro muito bonito e com ilustrações do autor também belíssimas. Não só aconselho este livro, como até estou com a ideia de escrever uma coisa sobre ele neste sentido. É, obviamente, quem conhecer a biografia de Nietzsche sabe o que o Wagner significou na vida dele, para o bem e para o mal, podemos assim dizer. E há, claro, naturalmente, neste livro, esse relato com pormenores muito interessantes e com o relato dos encontros frequentes que Nietzsche, jovem professor em Basileia, tinha em Tribschen. Tribschen é uma pequena localidade junto a Lucerna, onde o Wagner viveu durante uns tempos, onde passou umas temporadas e depois acabou por viver mesmo durante uns tempos. Foi, aliás, em Tribschen que Wagner compôs o Siegfried Idyll, que é uma das minhas composições favoritas, e onde o Nietzsche tinha, aliás, um quarto, ia frequentemente. Aliás, o Nietzsche era muito amigo da Cosima Wagner. Foi aliás, em Lucerna que o Wagner, já me estou a alongar, eu conheço-me, não é? Foi aí que ele casou com a Cosima. E, bom, é interessante porquê? Porque eu tive a felicidade de ir visitar. Essa casa hoje está museificada, um museu do Wagner, perto de Lucerna. E fui visitá-la e foi uma experiência muito, muito agradável. E estava a lembrar-me exatamente dessa minha visita enquanto li este livro. E, claro, pensei, eu tenho que escrever sobre isso e estou com a ideia de escrever um texto sobre isso. Deixo-vos esta sugestão, Nietzsche ao piano. E hoje há uma coisa muito importante. Não vou falar de filmes nem mais nada, aliás, já estamos a terminar, mas deixo uma outra sugestão. Felizmente, graças à internet, hoje é fácil ouvirmos a música que Nietzsche compôs. É facílimo, pesquisamos na internet e rapidamente conseguimos ouvi-la. Por isso eu não só deixo esta sugestão de leitura, como deixo uma sugestão musical que acho que neste podcast, não tenho a certeza, é a primeira vez que faço. Por isso, que melhor sugestão do que as composições do nosso Friedrich, do nosso caminhante de Sils Maria. Bom, João, com Nietzsche não podíamos terminar da melhor forma. João, dá-nos só umas últimas palavras. Quero agradecer-te novamente a oportunidade de participar aqui no teu podcast. Quando houver novidades, porque pronto, tenho trabalhado noutras obras, ficções, ensaios. Quando houver alguma coisa, eu também tento divulgar aqui para os ouvintes do podcast e aqui não só para a área, mas pronto, digamos para o público em geral. Muito obrigado. João, muito obrigado e fizeste bem em lembrar, porque
essa devia ter sido das minhas perguntas obrigatórias, quais são os novos projetos, mas aqui fica a deixa. Para a próxima vez, porque tu não lidas só com geopolítica, és um autor também de ficção e isso interessa-me, como todos os que me ouvem sabem, e falamos não só sobre o que escreveste já, as tuas obras de ficção, como também dos autores de que gostamos, e para isso então ainda nos vamos alargar mais no tempo do que hoje. João Franco, muito obrigado, e com esta não havia forma melhor de terminarmos mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e despeço-me lembrando a todos que sigam Ideias a Contracorrente nas várias plataformas disponíveis na internet, sejam elas o YouTube, o Facebook ou o Telegram. Já sabem, Ideias a Contracorrente. Obrigado a todos. Até ao próximo episódio.